E o equipamento da vez é o equipamento do Carlos, lá de São José do Rio Claro, Mato Grosso. E o equipamento vai sendo esse Megastar MG98 MK2, novo, lacrado. E vai sendo exatamente o mesmo modelo de rádio que eu tinha em 1995. E o rádio é bom? É ótimo. Qual que é a diferença desse rádio para o Megastar MG97? É basicamente o eco. Esse rádio ele tem aqui no painel o controle do eco e a intensidade do eco. Enquanto o MG97 não tem a câmara de eco, mas ele tem um controle de ganho de microfone, nesse botão de fora, quadradinho, e no botão de dentro você tem o RF Gain. Nesse equipamento, por exemplo, assim como no VR9000 ou nos rádios que tem eco, mas não tem controle de ganho de microfone, a gente tem um problema que se chama microfonia. Por quê? Justamente porque esse rádio não tem controle de ganho de microfone. Um rádio que tem esse controle, você pode fechar um pouco a entrada do microfone em ambientes ruidosos, você pode fechar essa entrada quando você quiser fazer alguns ajustes na câmara de eco, mas nos equipamentos que não tem esse controle de ganho de microfone, você fica um pouco refém de alguns limites de equalização de entrada no áudio. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você quiser usar o talkback, que seria o retorno, ou a sua voz saindo no alto-falante do rádio enquanto você fala, se o seu rádio for um rádio que tem muito áudio, vai dar microfonia. Então, você tem que escolher. Ou você tem um rádio que te dá um alto rendimento, uma alta performance em áudio, ou você tem um equipamento para poder fazer balaio na câmara de eco. Os dois não têm condições, porque quando você vai ligar o talkback, o retorno, né, a sua voz no alto-falante, ele vai apitar, vai ficar uma coisa inconveniente. Eu sempre configuro da seguinte forma. Você quer ter um eco bonito de fundo? Então tá, eu vou fazer uma modificação na placa de eco, que é o eco tipo locutor. A gente vai desativar o retorno e a gente vai ter uma opção de, sempre que você quiser usar o eco de fundo para poder ficar bonito, para poder dar aquela impressionada, para poder ficar legal, o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente a configuração que eu te ensinar aqui no vídeo, e você pode usar isso para o resto da sua vida. Você vai ter um rádio com alto desempenho, porque a gente vai trabalhar o desempenho, a gente vai trabalhar a potência, a gente vai trabalhar essa quantidade de áudio, mas sem talkback, sem você escutar a sua voz no alto-falante, porque, como eu expliquei, é incompatível. Não dá para ter um rádio com muito áudio e com um retorno ligado. Vamos fazer o teste então de potência primeiro. Primeira amplitude modulada com a potência fechada, 1.25 watts. Potência aberta, 9.2 watts. Fechar a potência de novo. Passar para SSB. Fazer aqui o teste. 13 watts com a potência fechada. Com a potência aberta, 23.4 watts. Não está ruim. Vamos dar uma sacada então na demodulação do equipamento. Normalmente equipamentos que têm câmara de eco de fábrica, eles têm um problema de demodulação. Então vamos ver se isso aqui é diferente. De repente a gente quebra a cara. Já cansou de acontecer isso aqui, né? Um rádio ser exceção na regra. Vamos ver. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A demodulação com menos de 1%. Não é o perfil de equipamento que você vai colocar na sua estação e vai chegar para algum lugar. E isso, infelizmente, ocorre em, até hoje, 100% dos equipamentos que têm câmara de eco de fábrica. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses equipamentos, eles precisam ter, entre aspas, um talkback, um recurso que é a sua voz saindo no alto-falante, para você ter controle desse eco. Senão você não sabe como é que está a configuração do eco. Então a pessoa que está comprando, imagina agora você como consumidor, você não tem muito tempo de rádio, você preza por um rádio original, você não quer fazer serviço nenhum no seu rádio, você compra um rádio que tem eco
E quando você chega em casa, o que você quer? Você quer usar o rádio de fábrica, você quer encher a boca para poder falar que ele é original, né? E você quer modular com o seu rádio, você quer ver o seu eco funcionando, você não quer saber de microfonia. Então, de tanta amolação que esses caras, que esses engenheiros chineses já tiveram com retorno, né, com microfonia, amolação, com esse tipo de reclamação, com esse tipo de demanda, eles fazem um negócio bem fechadinho para você chegar em casa e poder usar seu rádio com essas configurações. Agora, quando você põe esse rádio num dia de propagação aberta mesmo, para poder tentar contato a longa distância, você não consegue falar com ninguém, só com o pessoal no entorno. Por quê? Porque é um rádio que demodula pouco. Não adianta modular muito se você demodula pouco. Você tem que entender como que funciona essa dinâmica. Então agora a gente vai fazer um outro teste para verificar se o rádio tem espúrios. Eu vou deixar aqui na posição de uma vez e a gente vai ver esse rádio com a largura de banda original direto no éter, para depois você ver como é que vai ficar, tá bom? Vamos lá, banda A, dígito 20. Vamos ver se tem espúrios no danadinho aqui, ó. Olha lá como é que transmite pouquinho. Olha só, pouquinho de transmissão. Não tem espúrios e transmite pouco. Banda B. Tá vendo? Banda C. Banda D. Banda E. E banda F. Viu como é que fica a transmissão de um equipamento que tem uma demodulação parca? Ele transmite, tá vendo? Ele tem uma potência até boa. 23 watts e meio é mais potência que um rádio original com transistores bipolares. Só que ele não demodula. Vou fazer o teste então direto no HP para você ver como que funciona. Agora você vai ver como se dá a transmissão, só que de um rádio original, tá bom? Ó, modo LSB, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô, testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, temos ali 1.7K de largura de banda, agora modo USB, 1, 2, 3, 1, 2, 3, você pode ver que é bem sucinto a transmissão. Agora modo amplitude modulada, 1, 2, 3, 4, tem um traço no meio ali, se eu parar de falar, só vai entrar se tiver algum ruído junto com a voz, tá vendo? Agora modo de frequência modulada, ele tem que modular toda a situação. Pode ver que o rádio não tem aquele ganho, aquela coisa, ele não vai ocupar direto a faixa, por quê? Porque tem um áudio muito baixinho, eu não vou nem falar ponderado, é baixo mesmo. Agora modo LSB de novo, quer dizer, USB, agora LSB, USB, LSB, você pode ver que marca de forma diferente o éter. Quando o rádio ficar pronto, dá para você fazer um antes e um depois. Observa. Vamos ver a qualidade do sinal gerado para poder ver como está a recepção do equipamento. O equipamento não tem controle de ganho de microfone, a gente vê que está com a defasagem na recepção. Então, agora modo USB, agora LSB. Olha lá, nem está funcionando LSB, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Tirar o panorama aqui para você ver que eu não tô de sacanagem. O rádio tá lacrado, mesmo jeito, tá vendo? Quando eu falo que esses equipamentos de fábrica não são Abrastep, ó, recepção, volto para USB, agora LSB tá mudo, tá vendo? Complicado. Na sacada então no consumo, primeira amplitude modulada, potência fechada. Deixa eu desligar aqui o monitor de serviço. Ó, potência fechada, quase 3 amperes, potência aberta quase 7. Alô, testando, quando fala dá uma retrocedida. Pode ver que não é para ser assim, né? Agora, potência fechada em banda lateral, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 5 amperes de pico. Deixa eu forçar a barra aqui, vamos ver. Não, deu mais, deu quase 7 amperes de pico. E agora com a potência aberta... Você viu a quantidade de potência? 23 watts e meio para quase 10 amperes de consumo? Não dá certo, né, bicho? Não dá certo. A gente sabe que o rádio está aquecendo demais, sabe que está tendo perda, sabe que está tudo errado, e ainda assim tem gente que gosta de rádio original. Vamos dar uma sacada então, como é que está nível de áudio? Alô, testando, 1, 2, 3, 4, no modulômetro. Esse rádio tinha que chegar aqui, ó, no mínimo de fábrica, tá, ó, 100%. Olha onde é que tá, AM, modulação, tá baixinho, alô, testando,
Alô, testando, não tá chegando nem a dar metade de 25%, ó. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, equipamentos de fábrica com câmara de eco não são os melhores se você quiser um rádio com alta performance. Agora fazer um teste de frequência, como não se trata de um rádio com frequencímetro, o que a gente vai usar de referência aqui é o rádio no meio-dia. Isso aqui não faz diferença para a transmissão, só para a recepção. Depois, com o serviço pronto, eu vou unificar a sintonia. É o famoso queixo quebrado. Amplitude modulada primeiro. Está fora de frequência. Agora USB. Fora de frequência. E LSB. Também está fora de... Tá mais fora de frequência ainda. E ó, sem soltar, ó. Tá vendo? A referência tá aqui, ó. Totalmente fora. E antes que eu me esqueça, o rádio tá todo lacrado. E é isso aí, meu povo. Eu vou abrir o equipamento, vou começar com os serviços e daqui a pouco eu volto te mostrando como que ficou. O microfone que eu usei é um SRA 158 do Superstar. Um dos maiores desafios é proceder com um serviço de melhoria nesse tipo de equipamento, levando em consideração que o cliente não tem espaço e ele não quer cooler. Aí eu fico imaginando a situação que eu tinha semelhante mais ou menos em 1990, em que eu queria extrair o máximo de potência, o máximo de rendimento e também não tinha espaço para cooler, o painel do carro era curto. Eu usava uma Maria Mole num carro esportivo, mas são situações distintas, né? Ele não tem espaço para poder acondicionar o equipamento com cooler. A gente tem que levar em consideração que aqui na parte de trás entra um cooler que é quase do tamanho do dissipador, então aumenta um pouco o comprimento do equipamento. E se ele for colocado numa gaveta, presta bem atenção nisso, que uma vez aconteceu um negócio muito engraçado, eu vou narrar também. Se você pega um rádio desse com cooler e bota numa gaveta fechada, não adianta ter cooler, porque o ar ele vai estar abafado ali, não vai ter circulação. O cooler vai funcionar, só que ele não vai trazer o ar frio para poder jogar aqui nas paletas e essas paletas serem suficientes para poder trocar calor com os transistores. Não tem lógica, né? Entendeu? Um cliente meu, há muitos anos atrás, ele fez serviço. Na época, o serviço que ele fez foi o upgrade, que é totalmente diferente do que a gente faz hoje. Aí passou umas 2 semanas, ele chegou aqui em Juiz de Fora e falou assim: eu tô querendo transportadora tal, tem como você vir aqui que meu rádio não tá bom não. Aí eu vou lá, cara parceiro, gente boa pra caramba, vamos lá, tomar um café. Chego lá, falei, pega o rádio, deixa eu ver, tá funcionando não? Ele falou, tá não. Quando ele buscou o rádio assim, tava tudo enrolado no pano, aqueles panos muito coloridos. Eu falei, como é que você instala esse rádio no caminhão? Exatamente do jeito que tava, com um pano super enrolado, o cara muito zeloso, sabe? Muito zeloso mesmo, muito carinhoso com as coisas. Até no trato com a gente, um cara assim, fenomenal. Ele botava o rádio lá, eu olhei aquilo assim e falei, ô fulano, mas assim o rádio não respira. Aí ele falou assim, mas o rádio respira? Falei, ué, o ventilador dele tem que ter entrada de ar para poder soprar em cima do dissipador, homem. Não pode ficar assim não, sabe quando você fecha mesmo? Ele só deixava o exímetro para ter uma referência, nem os botões você via não, é tudo fechadinho, cuidadoso para não arranhar, entendeu? Com medo assim de arranhar o equipamento. Olha lá minha esposa lá, oi. O medo assim de arranhar o equipamento, de estragar o negócio, e ao mesmo tempo sem aquela noção de que o negócio esquenta e que precisa de ser arrefecido. Então, voltando lá atrás, o desafio aqui é fazer esse equipamento ficar bom, o melhor rendimento possível, só que sem cooler. Então, o trabalho vai ser um pouco mais minucioso, no sentido de extrair o máximo sem essa troca de calor. Vou colocar um modulador decente, que aguenta mesmo corrente. Tira o antigo. Medir então as tensões aqui do PA. Primeiro excitador. Beleza. Primeiro transistor. Um pouquinho alto, vou baixar. O segundo transistor.
Tá na risca. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o primeiro. Espera aí. Tá alto ainda. Isso aí, show de bola. Agora substituir essa iluminação, decímetro, alongar levemente esse bip, trocar os Scott. Os Scott foram substituídos. Eu acabei de alinhar o rádio, tá ao vivo aqui com a galera. E já tá na frequência. Daqui a pouco eu vou começar com os testes. Outro dia eu enchi a boca e falei aqui no canal que o Megastar não dá pau no VCO. E esse rádio de fábrica tava com problema no VCO. Tá resolvido o assunto. E gostaria de salientar também que foi unificada a sintonia TX e RX. Então quando você tiver no modo USB e LSB, você pode usar qualquer uma das duas sintonias aqui, qualquer um dos dois botões. Chegou na voz da pessoa, está sintonizado. Com certeza você não conseguia modular com esse rádio em banda lateral. Eu vou ligar meu rádio aqui do lado, ó. Alô, oi, 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 tô em banda lateral. Alô, alô, testando. Alô, alô, teste. Não tem mais problema, tá vendo? Aí te mostrar que agora eu tô agora em USB, a sintonia fina lá, sintonia fina ou a grossa, tanto faz. Alô, alô, você vai chegar na sintonia, chegou, tá na sintonia, tá vendo? Tá no modo SSB e o seu rádio não tá mais do jeito que tava. Tem uma galera aí que condena o rádio quando tem esse problema. Seu rádio tá com esse problema? Manda pra cá. E um detalhe importante para você que quer o eco tipo locutor, já fez alteração na câmara de eco e você vai fazer a seguinte configuração. Quer que fica bonito? O botão de dentro no sentido da letra E e o botão de fora no sentido da letra E. Eu sempre faço essa configuração justamente para a pessoa ter um eco de fundo como se fosse, olha lá, tá vendo? Fica um eco tipo locutor, tá dando microfonia porque tá um rádio muito perto do outro. Mas fica um eco tipo locutor, tipo aquele locutor de AM que está narrando um jogo de futebol. Fica muito legal, muito bom para quem está te ouvindo. E a vantagem é que não fica repetitivo, não fica cansativo, dá só um charme de fundo. Plaquinha invernizada, olha que luxo. Qual que é a vantagem disso? Protege de umidade e calor. Uma coisa que não combina com eletricidade ou com eletrônica é a umidade. Umidade tem que ser repelida ou ser evitada. Por isso que a gente inverniza a placa. Porque dessa forma você protege os contatos que tem na PCB de, porventura, ter um curto por conta de umidade e poeira. Porque a poeira vai acumular. Se você é caminhoneiro, dependendo do trajeto que você faz, se você anda muito na estrada de chão, inevitavelmente com o tempo vai entrar poeira. E a umidade é uma questão de tempo, dependendo da ocasião, da circunstância. Às vezes você vai dormir dentro do caminhão, aquela noite fria, e você nota que a parte interna do caminhão fica úmida. A PCB também. PCB é a placa de circuito. Então ela fica úmida também. Se tiver poeira ali, acabou, cara. Fecha curto. Se o rádio parar de funcionar, um montão de coisa costuma dar problema. Por isso que a central eletrônica de alguns veículos ela é blindada. Ela é bem fechada, hermética, porque aí não tem essa diferença de temperatura a ponto de condensar a umidade lá dentro. Mas o rádio é semi-aberto, né, cara? Tem greta para todo quanto é lado, então entra a umidade, entra a poeira e tem que invernizar. Agora aproveitar para poder fazer um adendo sobre o eco tipo locutor, porque o pessoal que é apaixonado por rádio assiste os vídeos da faixa de cidadão. E eles sempre me mandam mensagens assim, pô, eu tenho uma rádio aqui comunitária, eu queria fazer um sistema desse de eco, eu tenho aqui um campinho de várzea aqui, eu gostaria de transmitir esse futebol, tipo a Rádio AM, a Rádio Globo, como você falou. Pessoal, tudo tem jeito. Se você tiver aí uma mesa e ela não tiver uma câmara de eco, você pode comprar uma mesa com câmara de eco, você pode comprar até uma câmara de eco de PX e pedir alguém para poder montar uma patolinha para você, com entrada e saída, e ali com o mesmo ajuste, né, de tonalidade e delay. Dá para poder fazer isso também, entendeu? Só que não é uma coisa exclusiva do PX, né? O PX adotou isso, né? Os rádios da faixa cidadão, até os internacionais adotaram isso. Você pega uma câmara de eco da RF Limited, porra, a Turbo Eco Digital, ela faz isso.
Então a gente tem essa coisa do eco, né? Tá abrilhantando a voz, abrilhantando a modulação há muito tempo. Não é uma coisa de hoje. Eu sempre usei esse exemplo aí de narração de futebol com câmara de eco, né? Com reverbzinho, porque realmente, imagina um cara fazendo o mesmo trabalho narrando futebol sem aquele reverb, não tem o mesmo charme, não tem a mesma chegada, né? A pegada. Quem está te escutando acaba sendo uma coisa meio que sacal. Então, quando você tem um equipamento em que a conversa é interessante, o áudio é legal, tem um eco de fundo bonito, sabe? Dá um tchan a mais. Então, para você que tem uma rádio comunitária, você que tem uma transmissora e quer, às vezes, fazer um programa de rádio com um pouquinho de eco, pesquisa se você, de repente, acha uma mesa com câmara de eco pronta, entendeu? Com reverbzinho. O próprio reverbzinho já ajuda muito. Aí você consegue ter uma transmissão com brilho a mais. É o que a gente faz aqui na faixa do cidadão. Agora, o que você está vendo aqui, né, esse eco tipo locutor, não é, como eu falei, não é engessado. Dá para você colocar em qualquer tipo de equipamento. Você quer ver um exemplo muito antigo? Se eu não me engano, o Tojo GR100, aquele equalizador que a gente usava nos carros aí na década de 90, também tinha câmara de eco. Eu não sei se era o Tojo GR100 ou se era o GR300. Eu sei que essa ideia do eco de fundo já é muito antiga e é muito legal. Uma coisa que não combina com eletricidade ou com eletrônica é a umidade. Umidade tem que ser repelida ou ser evitada. Por isso que a gente inverniza a placa. Porque dessa forma você protege os contatos que tem na PCB de, porventura, ter um curto por conta de umidade e poeira. Porque a poeira vai acumular. Se você é caminhoneiro, dependendo do trajeto que você faz, se você anda muito na estrada de chão, inevitavelmente com o tempo vai entrar poeira. E a umidade é uma questão de tempo, dependendo da ocasião, da circunstância. Às vezes você vai dormir dentro do caminhão, aquela noite fria, e você nota que a parte interna do caminhão fica úmida. A PCB também. PCB é a placa de circuito. Então ela fica úmida também. Se tiver poeira ali, acabou, cara. Fecha curto. Se o rádio parar de funcionar, um montão de coisa costuma dar problema. Por isso que a central eletrônica de alguns veículos ela é blindada. Ela é bem fechada, hermética, porque aí não tem essa diferença de temperatura a ponto de condensar a umidade lá dentro. Mas o rádio é semi-aberto, né, cara? Tem greta para todo quanto é lado. Então entra a umidade, entra a poeira e tem que invernizar. Agora aproveitar para poder fazer um adendo sobre o eco tipo locutor. Porque o pessoal que é apaixonado por rádio assiste os vídeos da faixa de cidadão. E eles sempre me mandam mensagens assim: pô, eu tenho uma rádio aqui comunitária, eu queria fazer um sistema desse de eco, eu tenho aqui um campinho de várzea aqui, eu gostaria de transmitir esse futebol, tipo a Rádio AM, Rádio Globo, como você falou. Pessoal, tudo tem jeito. Se você tiver aí uma mesa e ela não tiver uma câmara de eco, você pode comprar uma mesa com câmara de eco. Você pode comprar até uma câmara de eco de PX e pedir alguém para poder montar uma patolinha para você, com entrada e saída, e ali com o mesmo ajuste, né, de tonalidade e delay. Dá para poder fazer isso também, entendeu? Só que não é uma coisa exclusiva do PX, né? O PX adotou isso, né? Os rádios da faixa cidadão, até os internacionais adotaram isso. Você pega uma câmara de eco da RF Limited, a Turbo Eco Digital, ela faz isso. Então a gente tem essa coisa do eco, né? Tá abrilhantando a voz, abrilhantando a modulação há muito tempo. Não é uma coisa de hoje. Eu sempre usei esse exemplo aí de narração de futebol com câmara de eco, né, com reverbzinho, porque realmente, imagina um cara fazendo o mesmo trabalho narrando futebol sem aquele reverb, não tem o mesmo charme, não tem a mesma chegada, né, a pegada. Quem está te escutando acaba sendo uma coisa meio que sacal. Então, quando você tem um equipamento em que a conversa é interessante, o áudio é legal, tem um eco de fundo bonito, sabe, dá um tchan a mais. Então, para você que tem uma rádio comunitária, você que tem uma transmissora e quer, às vezes, fazer um programa de rádio com um pouquinho de eco, pesquisa se você, de repente, acha uma mesa com câmara de eco pronta, entendeu? Com reverbzinho. O próprio reverbzinho já ajuda muito. Aí você consegue ter uma transmissão com brilho a mais. É o que a gente faz aqui na faixa do cidadão.
Agora, o que você está vendo aqui, né, esse eco tipo locutor, não é, como eu falei, não é engessado. Dá para você colocar em qualquer tipo de equipamento. Você quer ver um exemplo muito antigo? Se eu não me engano, o Tojo GR100, aquele equalizador que a gente usava nos carros aí na década de 90, também tinha câmara de eco. Eu não sei se era o Tojo GR100 ou se era o GR300. Eu sei que essa ideia do eco de fundo já é muito antiga e é muito legal. Na sacada, então, na potência, primeira em amplitude modulada, são 10 watts de portadora com picos de 48 watts. É coisa pra caramba, 50 watts, né? Agora no modo SSB, 64.2 watts. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tem que prestar atenção no seguinte: o rádio está trabalhando com toda a sua plenitude. Ele não vai esquentar o tanto que normalmente esquentaria. Vai trabalhar mais frio. Mas tem que se atentar ao seguinte: esse tipo de equipamento, em hipótese alguma, nem original e nem preparado, deve trabalhar naquela gaveta, abafado, porque a tendência ali é o calor aumentar. E o calor é o elemento-chave que destrói esses componentes. O desafio para esse tipo de serviço, que é fazer um serviço de melhoria, de potência, sem colocar ventilação forçada, está justamente no redimensionamento do que você vai fazer. Ou seja, se você vai trabalhar com uma potência mais elevada, os componentes que vão compor o PA, eles têm que ter uma folga. O que seria essa folga? Uma capacidade superior de dissipar calor ou de suportar calor. Por isso é importante você verificar as tensões do PA, por isso é importante mesmo você substituir o modulador. A largura de banda não pode exacerbar muito além do original, é no máximo 3K. E olha que esses equipamentos já trabalham com 1.7K. Colocar 3K aqui já é o ápice. Eu estou comentando sobre 3K de largura de banda porque normalmente transceptores da Kenwood, Icon e Aeso, esses equipamentos trabalham com 1.7K. PX trabalha com 1.4, 1.7. Quando você coloca um rádio desse com 3K de largura de banda, ele fica mais solto. O que quer dizer isso? A potência vai ficar muito mais elevada. E eu não posso deixar uma potência muito elevada sem a ventilação forçada, porque se você fizer uma analogia desse rádio, né, de um monobanda com um equipamento tipo Yaesu, um Icon, Kenwood, esses equipamentos voltados ao radioamadorismo, eles têm cooler de fábrica, tem a ventoinha lá trabalhando em cima da saída, é automático, entendeu? Como é que eu vou trabalhar com a potência AVG mais alta do que um transceptor de HF sem a ventilação forçada? Não funciona. Então tem que tomar esse cuidado de trabalhar a potência, mas não deixar muito exacerbada, senão a vida útil vai embora. Então vamos na sacada no consumo no modo SSB. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste. 12 amperes no modo SSB. Amplitude modulada quase 6 amperes, bicando ali 9 amperes. Alô, alô, teste. Show de bola. Tá com consumo, porque tá entregando muita potência. Vamos ver quantidade de áudio. Alô, alô, teste. Olha a porrada. Alô, alô, teste. Tá modulando muito. Vamos dar uma sacada então na demodulação. Você acabou de ver que a modulação dele tá muito forte. Você imagina a demodulação. Alô. Viu a porrada? Alô. Falando baixo, tá com mais 100%, em cima de 93%. Ou seja, de novo, oi. Áudio superando portadora. Assim que é bom. Vamos dar uma sacada então se o equipamento tem espúrios. Vamos lá, vou começar lá embaixo na banda A, deixa eu colocar aqui no dígito 20. A gente tem uma média. Perfeito, banda B. Vou tirar aqui, quase que eu quebrei a ponteira aqui. Banda C. Banda D. Banda E. E banda F. Sem espúrios. O balão sumiu? Cadê o balão? Cadê o balão? Cadê o balão? Sumiu!
Zera. A qualidade da emissão desse sinal do monitor para o rádio. Recepção perfeita. Agora modo USB. Agora LSB. Perfeito. Vamos dar uma flagrada então se o rádio está na frequência. Primeiro amplitude modulada. Perfeito. Agora modo USB. Show. Agora LSB. Perfeito. VCO novo é outro papo. O negócio fica ali, ó, travadinho. Lembra do antes e depois? Então agora você vai ver a transmissão do rádio em 3K. Você vai ver que é uma transmissão nada sucinta. Primeiro LSB 1, 2, 3, 4, ocupando ali o lado esquerdo da tela, um pouquinho do lado direito também, porque está em 3K, está ocupando grande parte da faixa. Agora no modo USB você vai ver que vai para o lado direito da tela. Mesmo assim, um invade um pouquinho o outro, tá vendo? Agora você vai ver a amplitude modulada, 1, 2, 3, 1, 2, 3, fazendo o meio, porque a amplitude modulada é sustentado por LSB e USB. Agora você vai ver o que é mais curioso, que é o modo FM, porque o modo FM, frequência modulada, ele vai modular o espectro todo. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Percebe que está modulando tudo, ele ocupa tudo. Para você ver como é que é diferente, eu vou voltar para LSB, lado esquerdo da tela, agora USB, lado direito da tela. Claro que um trabalhando um pouquinho dentro do outro. Agora modo AM, que seria o meio centro, e o FM de novo para contrastar, para você ver como que é utilizada a frequência modulada. Muita gente tem preconceito com FM, não utiliza o FM, não sabe o que está perdendo, porque o FM para DX é muito legal. Meu querido, seu equipamento está pronto. Te agradeço muito pelo carinho, pela confiança, pelo respeito e o tempo que você dedicou conversando comigo e explicando o que você queria. Tendo alguma dúvida, você pode entrar em contato, o telefone está aqui na parte superior da tela. A você que me acompanha, se quiser saber alguma coisa a respeito de serviço, pode enviar sua mensagem via WhatsApp. Com certeza vou tirar sua dúvida, vou sanar sua dúvida e a gente vai poder agendar um bom serviço para o seu equipamento. Agradeço a todos pelo carinho, pela confiança, pelo respeito, pela audiência. E qualquer problema é só entrar em contato. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.